Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Estúdio Inspiração. Hoje, mais um dia de estreia. Hoje vamos falar de alimentação, vamos falar de saúde, vamos falar de superação. Hoje com ela, Edne Furtado. Seja bem-vinda aqui com a gente. Uma honra estar com você e a gente descobrir também um pouquinho da sua história ao longo desse podcast. Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu estou aqui para contar minha história. E falando nessa história, a gente vai saber quem é essa mulher, o que ela traz pra gente de conhecimento, o que ela vai partilhar conosco. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de fazer um podcast, mas conta pra gente primeiro quem é você, Edne. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu sou uma senhora de 55 anos, sou graduada em contabilidade, analista de sistemas e sou consultora SAP Ariba também. Sou mãe, avó, sou filha e é isso aí. É uma mulher com múltiplas funções e, claro, a gente precisa conhecer a história dela, sabendo o que motivou, né, a gente fazer esse projeto aqui com a Edne. Conta pra gente de onde é que veio, né, essa inspiração de falar de você, de contar um pouquinho da sua história para as outras pessoas também que estão lhe assistindo nesse momento. Bom, o que aconteceu foi um desequilíbrio na minha saúde. Quando eu tinha 42 anos, aconteceu numa manhã comum. Levantei para ir trabalhar e tudo girou e eu caí. Eu fiquei meio assustada, mas me levantei imediatamente, né? E perdi o equilíbrio novamente, caí pela segunda vez. E foi quando eu entendi que tinha alguma coisa disfuncional acontecendo. Bom, tateei, né? E me vesti da minha autoconfiança e fui procurar um médico, acreditando que era labirintite, porque eu já tinha ouvido falar sobre isso, que as pessoas ficam tontas, que caem, mas eu não tinha nenhum sintoma de absolutamente nada, eu nunca senti dores, eu não sinto dor, não tenho dor de cabeça, não tenho nada disso. E aí fui para o médico, né? Fiz uma bateria de exames, com uma semana depois veio veio os resultados e foi diagnosticado aglomeração de gordura na minha veia, na minha artéria carótida, que é a que segue com o fluxo de sangue para o cérebro. O médico me deu 10 anos para que eu tivesse um AVC e eu não estava acima do peso e isso me incomodou porque achei assim, como assim eu tenho gordura, né? E eu não estava acima do peso, mas eu tinha uma vida completamente irregular. Eu tinha compulsão alimentar e tinha compulsão por bebidas alcoólicas, e inclusive drogas ilícitas. Eu tinha um grande desequilíbrio na minha conduta. Essa é a verdade. E aí, como foi receber esse diagnóstico? Qual foi a sensação que você teve naquele momento de ouvir o médico falando ali de 10 anos, né, para você ter um AVC? Que boom foi esse na sua mente? Que estalinho, que virada de chave foi essa nesse momento que você recebeu essa informação? Antes de qualquer coisa, eu queria te dizer que aos 42 anos ninguém está pensando que a sua fase acabou, né? É verdade. Então, e nós seguimos um padrão de que a gente vai vivendo como se a gente fosse eterno. E, de repente, receber essa notícia me dava um prazo, né? Prazo de validade. Daqui a 10 anos você vai ter alguma coisa que pode te causar uma deficiência para sempre. Tipo, podia paralisar todo um lado. Mas tudo isso fez eu levantar umas avaliações na minha vida e eu percebi o quanto eu estava distante de todas as coisas que eu realmente sonhei para mim e estava vivendo, né, sem essa busca. A gente vai falar agora de como que você recebeu, você falou como você recebeu essa informação, e isso foi um ponto-chave para você mudar de vida, né? O que veio depois desse diagnóstico? O que você fez de diferente? Entrou uma parte que eu já sei, o bastidor, mas eu quero que você conte para as pessoas também o que a Edne fez, o que ela inventou, se reinventou Sim. como mulher, como pessoa, para sair desse diagnóstico. Então, eu busquei uma porção de coisas que eu
gostaria de fazer? Eu reencontrei um diário que escrevi quando tinha 17 anos, fazia tempo, e lá tinha uma lista de coisas que eu queria muito executar durante ao longo da minha vida e que eu tinha me afastado desses sonhos e desejos. E tinha uma lista de, sabe, esportes radicais que era bem desafiador, como salto de paraquedas, asa delta, mergulhar em mares abertos, e eu busquei fazer isso. Além disso, tinha a questão de que eu queria fazer valer a minha estadia. Então, eu queria preservar a questão de família e eu queria criar momentos altamente interessantes para que eles pudessem lembrar. E queria muito conhecer o meu quintal, que é o meu país. Você falou ali de criar memórias, de laços afetivos. Ela deu um spoiler ali do que ela fez de diferente, mas entre mais a fundo. Literalmente mergulhe, conta pra gente o que você fez de inovador. Muita gente tem essa vontade, mas precisa dar coragem, na verdade. Eu tenho essa vontade. Conta pra gente o que você fez de diferente, de inovador aí, nesses esportes radicais, nessa aventura. Gente, eu criei também, além da lista que tinha dos meus 17 anos, eu agreguei outros esportes, né? Eu sempre fui motociclista, desde os 18 anos, mas assim, me aventurar a dar 200 quilômetros por hora foi só depois de saber que eu podia partir. Mas, fora isso, eu agreguei o rapel, que é um esporte que eu amo demais, que eu aprendi a amar, né? Que é você e você mesmo, você e o penhasco, você e a corda. E é todo o tempo uma questão de superação. Entre elas, o mergulho, eu nunca pensei em ser uma mergulhadora. E hoje eu sou credenciada a PADI, posso mergulhar em qualquer parte do mundo. E é isso. E nesse universo, né, a Edna encontrou aí o esporte radical, várias alternativas que ela já contou pra gente. Edna, a partir desse momento que você teve esse contato, você sentiu que o seu corpo estava tendo mais energia? Como é que foi essa troca, essa experiência com os esportes radicais? A verdade é que eu vivi durante 2 décadas no piloto automático, né, trabalhar, cuidar da casa, pagar contas, criar as crianças, né? E isso tudo, com esse acontecimento, eu percebi o quanto eu tinha me distanciado. Então, reencontrar aquele diário me fez rever, né? Que eu acrescentei, inclusive, outros esportes, como o rapel. Me fez sentir vontade, porque o desejo e os sonhos permaneciam em mim, tão eminente como quando eu havia escrito. E tudo isso era muito forte, né? E é necessário ter um sonho para você dar seguimento. É necessário você experienciar, ter um objetivo, onde chegar. Quando você sabe o que você quer, ninguém pode paralisá-lo. Você falou ali nos bastidores comigo, contou dessa experiência de fazer o rapel, né? Teve outras experiências, tanto aqui no Amazonas como em outras cidades. Conta pra gente como é que foi esse primeiro contato, essa primeira vez com esse esporte tão radical que a gente, inclusive, tá vendo aqui na logomarca dela. Como é que é essa experiência de lidar ali com a altura, o coração acelerado? Como é que é tudo isso? Para mim, de todos os esportes, a adrenalina mais forte é realmente o rapel. Para mim foi muito mais significativo do que saltar de paraquedas, porque paraquedas são 40 segundos de adrenalina pura, que é o queda livre. E o rapel não, o rapel você está numa corda, né? E o meu primeiro contato com o rapel foi numa cachoeira, Cachoeira da Neblina, que são a 50 metros da hidrelétrica de Balbina, né? E a gente caminha, faz uma trilha de 8 quilômetros em mata fechada, né? Inclusive, eu já cheguei até, posterior a isso, a acampar lá. Delícia. E lá tem onça. Tem que ter coragem para fazer. E foi muito interessante porque tem o peso da água. A cachoeira é muito forte, a Cachoeira da Neblina, são 35 metros de altura, e a gente desce
na água, né? Caramba. E foi muito fantástico e eu me apaixonei e dei continuidade. Essa continuidade, né? Depois eu viajei para determinados lugares só para fazer o rapel, como Pedra da Tartaruga, no Rio de Janeiro, Enseada do Bananal, em Niterói. São lugares muito bonitos porque você desce em fendas, né? E você desce no mar. É outra experiência.